Graça e paz, meus irmãos e amigos que estão nos ouvindo nesta hora. Não sei em qual momento que você está nos ouvindo, mas eu tenho certeza que você vai estar sendo edificado com a palavra do nosso Deus. Quero nesse momento orar para que Deus venha falar da tua palavra em nossos corações, para que nós possamos ser edificados e sabermos passar por momentos difíceis e saber andar nos caminhos do Senhor. Vamos nesse momento orar a Deus. Feche seus olhos, se você puder fechar, se não, eleve seus pensamentos ao Senhor. Deus de glória, Deus Altíssimo, Senhor maravilhoso, soberano sobre todas as coisas. Eu venho nessa hora, Senhor, colocar as nossas vidas nas suas mãos. Aonde, Senhor, nós estamos aqui agora, meu Deus, para meditar na tua palavra. E que ela, meu Deus, venha, meu Deus, ao encontro, ó Pai, dos nossos corações. Nos ajudando, ó Deus, nesse momento, ó Deus, a viver, ó Pai, realmente, ó Deus, segundo a tua vontade, ó Pai. Obrigado, que nós oramos em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Meus queridos e amados irmãos e amigos, todos que estão nos ouvindo nesse momento, eu queria ler o texto da palavra de Deus, onde vai nos levar a pensar um pouco sobre um tema que nos chama muita atenção. O texto está em Salmos 16, versículo 11. Se você puder abrir a sua Bíblia, Salmo 16, versículo 11. O salmista diz assim: Tu me farás conhecer o caminho da vida, na tua presença a plenitude de alegria, a tua direita há eterno prazer. Eu queria meditar com vocês a respeito do tema: busque a sua alegria na alegria do amado. Novamente, busque a sua alegria na alegria do amado. A única maneira de glorificar a total suficiência de Deus é ir a Ele, porque a sua presença há plenitude de alegria, e à sua direita delícias perpétuas, como diz o salmista aqui no 16, 11. Nós podemos chamar isso de prazer cristão vertical entre o homem e Deus. No eixo vertical da vida é buscar pelo prazer. Não é somente tolerável, é obrigatório deleitar-se no Senhor também. A razão de viver do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas acontece que, com o prazer horizontal, o que tem acontecido? E com os relacionamentos com o próximo, o que tem acontecido? Será a bondade desinteressada uma ideia a ser alcançada? Ou será a busca pelo prazer apropriada e até mesmo obrigatória por todo tipo de relacionamento humano que agrada a Deus? Aquele que busca o prazer cristão responde: a busca pelo prazer é uma intenção essencial para toda a boa ação. Se você tem como objetivo abandonar a busca pelo prazer completo e eterno, você não será capaz de amar as pessoas e agradar a Deus. Sem dúvida, vem à mente a mensagem da palavra, de Deus, que aparece dizendo exatamente o oposto do que aqueles que almejam o prazer cristão e afirmam, Por exemplo, no grande capítulo do amor, que é os Salmos, que é 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, onde Paulo ele diz que nós não devemos amar ou procurar amar com interesses. Sabe o que isso significa? Ou demonstraria a falta de amor por ter prazer em fazer o bem? De acordo com o profeta Miqueias, Deus não nos ordenou simplesmente sermos misericordiosos, mas amarmos a misericórdia. Diz o texto assim: e ele te declarou, ó homem,
O que é bom é que o que o Senhor pede, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6:8. A obediência ao mandamento de amar a misericórdia significa que devemos obedecer ao ensinamento de 1 Coríntios 13, versículo 5, que nós não devemos amar em busca de interesse algum, quando demonstramos a misericórdia. É isso que Paulo está pensando. Sabemos que não é, porque o verso 3, ele na verdade nos motiva a amar, de maneira que nós podemos fazer tudo, mas ter cuidado de não atribuir as coisas que nós estamos fazendo sem amor. Ele diz no versículo 3 de 1 Coríntios 13, ainda que eu distribua todos os bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, e se não tiver amor, nada disso me aproveita ou valeria. Se o amor genuíno não ousa vislumbrar o seu próprio proveito, não é estranho que Paulo nos adverte que não ter amor tirará de nós algum proveito que passamos a ganhar? Dando a Paulo o benefício da dívida, deveríamos supor que existe um tipo de proveito ou recompensa, que é errado buscar esse amor ou essa busca por interesse, é que existe que outro tipo é correto buscar. Qual seria esse proveito correto de buscar? Jonathan Edwards nos dá uma resposta mais que adequada. Ele diz de que forma a pessoa mais sincera e generosa do mundo busca sua própria felicidade em fazer o bem a outros, porque se coloca a sua felicidade no bem do próximo, e sua mente é tão ampliada a ponto de tornar os outros para si mesmo. Portanto, quanto aos outros estão felizes, ela sente o mesmo e participa com ele e feliz em sua felicidade. Outras palavras, quando Paulo diz o amor não busca o seu próprio interesse, ele não quer dizer que o amor não se alegre em amar. Ao invés disso, ele quer dizer que o amor não busca os seus próprios conforto e alívio à custa do outro. É a mesma coisa, talvez, nós pudéssemos dizer quando a pessoa está buscando o seu próprio interesse, quando ele está fazendo alguma coisa, dizendo que isso é amor, é quando ele fica se regozijando, se alegrando, simplesmente porque fez algo por alguém e fala para todo mundo. Não é isso que Paulo quer dizer. Mas o valor moral de um ato de amor não é destruído quando somos motivados a fazê-los por vermos o nosso próprio prazer nisso. E assim fosse um homem mau que quisesse odiar a expectativa de amar, poderia também se dedicar-se ao amar, ao amor puro, que ele não teria nenhum proveito disso. Enquanto o homem bom, que tem prazer na expectativa de amar, não poderia amar, já que ele teria a recompensa do prazer nisso, e consequentemente destruiria tudo. Portanto, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, o amor não procura os seus interesses, não é um obstáculo para a busca do prazer cristão, é do contrário. Quando unido a 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, ainda que se entregasse o meu próprio corpo para que queimasse, e não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ele dá apoio, esclarece o anseio pelo prazer cristão, a busca pelo proveito verdadeiro de uma intenção essencial para toda a boa obra. O que seria esse proveito verdadeiro? Quando você olha para 2 Coríntios,
capítulo 8, Paulo mostra que o amor genuíno sempre oferece a Deus como ganho. A situação nessa passagem é que a igreja da Macedônia demonstraram o amor verdadeiro pela forma com que eles respondiam à generosidade, ao apelo de Paulo pelos pobres em Jerusalém. Agora, ele explica aos coríntios qual é a natureza desse amor. Lendo então o texto, Paulo diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles testemunhou eu na medida das suas posses, e mesmo acima deles se mostraram voluntários, pedindo-nos que com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Sabemos que essa é uma descrição de amor, porque no verso 8, Paulo diz: não vos falou de forma de mandamento, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Então, temos um exemplo como o amor em 1 Coríntios 13 é praticado em nossas vidas. Os macedônios deram suas posses, assim como em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3 também, a doação de posses, ainda que eu distribuísse todos os meus bens entre os pobres. Mas no caso dos macedônios, a doação demonstrava amor verdadeiro, enquanto que no caso de 1 Coríntios 13, 3, o amor entre os coríntios ali não era demonstrado. O que faz da generosidade dos macedônios é um ato de amor genuíno. A natureza do amor deve ser genuína, deve ser verdadeira. Pode ser vista em 4 elementos. A primeira coisa que nós aprendemos no amor genuíno e verdadeiro é que é uma obra da graça divina. Paulo diz no versículo 1 do capítulo 8 da segunda carta de Paulo aos Coríntios: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. A generosidade dos macedônios não era origem humana, não era origem deles mesmo, era obra da graça de Deus em seus corações. É Deus que colocou a graça, a generosidade no coração dos macedônios para ajudar as igrejas lá de Jerusalém. Segundo essa experiência da graça de Deus, segundo lugar, essa experiência da graça de Deus enchia os macedônios de alegria. Diz o versículo 2 da segunda carta do capítulo 8: e no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Sua alegria não era porque Deus os havia prosperado financeiramente. Ele não havia feito isso. Em meio à profundeza de pobreza, eles tinham alegria. Portanto, essa alegria estava em Deus e não nas coisas. Meus queridos, Deus, Ele traz alegria no nosso coração para sermos generosos, mesmo em meio às nossas próprias dificuldades financeiras. Nos ensina a amar verdadeiramente. Em terceiro lugar, a sua alegria na graça de Deus transbordou em generosidade, e para isso, o encontro às necessidades do outro. No versículo 2 da segunda carta, do capítulo 8, diz: manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou com grande riqueza a sua generosidade. Portanto, a liberalidade expressa de forma horizontal aos homens era algo que transbordava de grande alegria na graça de Deus. Então o que ele estava fazendo estava superabundando
estava superando e enchendo os corações da graça de Deus, e assim corações alegres que serviam uns aos outros. Em quarto e último lugar, os macedônios rogaram pela oportunidade de sacrificarem suas posses insuficientes pelos santos em Jerusalém. E diz o versículo 3 e o versículo 4, porque eles testemunhou eu na medida das suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem das assistências aos santos. A alegria deles em Deus transbordou através da alegria da doação. Era um prazer para eles estar servindo, doando o pouco que tinham. Meus irmãos, nós chegamos a uma conclusão e podemos então definir, ou trazer uma definição de amor que leva-nos a ter uma consideração do que Deus realmente fala na sua palavra, que inclusive leva em consideração o sentimento que devemos ter, acompanhado realmente de atos de amor genuíno e verdadeiro. O amor é a expansão, é o transbordar do prazer em Deus, que alegre sobre a necessidade uns dos outros. O amor não é meramente um transbordar passivo, mas uma extensão ativa, uma expansão e completa do prazer em Deus, alcançado até mesmo os pobres de Jerusalém. Meus queridos, é por isso que uma pessoa pode entregar o seu corpo para ser queimado e não ter amor. Uma pessoa pode ser um mártir, pode até mesmo entregar ali em lugar do outro e não demonstrar amor. Então a Bíblia nos ensina que realmente a nossa alegria, ela deve estar no nosso amado. O amor, ele transborda a expansão do prazer em Deus. Não é o dever pelo dever, ou certo pelo certo. Não é a determinação de abandonar o seu próprio bem vislumbrado, somente o bem do outro. Primeiro, é uma experiência de satisfação profunda na riqueza da graça de Deus. É então uma experiência de satisfação dobrada de entender essa alegria em Deus para uma outra pessoa. Os macedônios descobriram a tarefa árdua do prazer cristão, o amor. Ele é a expansão, é o transbordar do prazer em Deus, que alegra o coração, supre as necessidades uns dos outros. Espero que nós possamos começar a ficar entendido e claro em nossas mentes que tanto eu como você, nós não venhamos tentar abandonar a nossa felicidade completa e duradoura. Quando nós fazemos isso, nós deixamos de amar as pessoas e de agradar a Deus. Se amar é a expansão e o transbordar do prazer em Deus, que alegria supre a necessidade do outro. Então abandonar a busca por esse prazer e abandonar a busca pelo amor de Deus é o nosso maior fracasso. Então precisamos aprender a buscar arduamente, continuamente, ter um prazer em Deus. Não simplesmente para criar um ego no nosso coração. Não para mostrar nossas boas obras para as pessoas. Nós temos que ser diferente, porque a nossa alegria está em agradar a Deus e não somente o próximo. Portanto, é essencial que primeiramente nós busquemos o prazer cristão de uma forma horizontal em nosso relacionamento com outras pessoas. E não somente no eixo vertical, querendo agradar a Deus, querendo orar orações bonitas, querendo
fazer as melhores eloquências para Deus esquecer de amar o próximo de uma maneira que nós venhamos procurar agradar a Deus e não fazer isso somente para agradar as pessoas. Lembrando, em segundo lugar, também que o amor é expansivo e transborda o prazer em Deus. Nós temos que entender que cada vez mais que nós vamos tendo prazer em Deus, Deus vai expandindo o nosso amor também para as pessoas. Nós vamos tendo a alegria de ajudar os mais necessitados, ajudar as outras pessoas. Nós vamos ter a alegria, realmente a satisfação de fazer isso porque nós estamos agradando a Deus. Então, em último lugar, essa alegria é uma doação de um dever cristão, não pela busca pelo pecado, que é o ego, pessoal, mas uma maneira de nós nos agradarmos em Deus. Nós fazemos pelo prazer em Deus. Como é bom servir ao próximo, mas temos que aprender que servir ao próximo não deve ser algo para alimentar o nosso ego, mas alimentar o nosso prazer em Deus, é a satisfação. Estamos vivendo momentos e dias difíceis, aonde nós temos que ajudar o nosso próximo. Temos que abrir mão de um pouco que temos para servir o nosso irmão nesse momento de pandemia, de dificuldade que nós estamos enfrentando. Mas temos que ter a sabedoria de como fazer isso. E o que nós aprendemos aqui é que nós devemos buscar fazer isso de uma maneira correta. Lembre-se que Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 13, o maior capítulo do amor, no meio para uma igreja, aonde estava faltando o amor no meio deles. E Paulo então mostra para eles uma outra igreja na Macedônia, onde eles não tinham quase nada, mas o que eles tinham, eles estavam repartindo no verdadeiro amor e o amor de Cristo Jesus, que expande os nossos corações. Quero dizer a você, aprende a se alegrar no Senhor, aprende a buscar a sua alegria no Senhor, aprende a satisfazer-se no amado, porque Ele é aquele que realmente nos ensina a ter prazer de viver e ajudar o nosso próximo. Que Deus abençoe a sua vida, que você não venha esquecer cada vez mais de buscar a presença do Senhor. Vamos orar nesse momento e que você possa realmente alegrar-se no Senhor, que é o amado, que é aquele que nos ensina a amar também o nosso próximo. Deus querido, Pai amado, Senhor da glória, Deus eterno. Ó Pai, nós pedimos ao Senhor para que nós possamos, ó Pai, aprender a alegrar-se no Senhor. Que a nossa alegria possa ser uma alegria genuína e verdadeira. Aonde nós vemos, através dessa alegria verdadeira, expressar, ó Deus, o amor verdadeiro também para o próximo. De maneira que isso venha a ser expansivo, verdadeiro, genuíno, onde que as pessoas possam realmente ver em nós o verdadeiro amor cristão. No momento difícil que nós estamos passando, no meio da pandemia, onde muitas famílias cristãs estão enfrentando escassez de alimento, escassez espiritual, e nós estamos aqui, ó Deus, como servos do Senhor, para ajudá-las. Amigos, vizinhos, parentes, nos ensina a demonstrar esse amor verdadeiro para todos. Essa é a nossa oração, e pedimos ao Senhor que a nossa vida esteja no amado, o nosso prazer, a nossa alegria esteja em Cristo Jesus. É por isso que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra fique no seu coração.